Aleluia. O Senhor tem poder para fazer todas essas coisas, amém? Quero dividir com você a palavra de Deus nessa noite. Coração incendiado por tudo que o Espírito Santo de Deus tem nos falado nesses dias, por tudo que Ele tem ministrado aos nossos corações nesse tempo. E eu quero perguntar a você nessa noite, seu coração ainda está queimando por aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos ministrado nesses dias, amém ou não amém? Senhor Deus tem liberado palavras poderosas sobre nós, queridos. Palavras com poder de transformar nossa história. Palavras com poder de transformar nossa vida, de mudar o quadro da nossa história, amém ou não amém? Você tem recebido a palavra de Deus desse jeito na sua vida? Eu tenho saído aqui impactado durante as semanas, nos cursos de domingo, nos cursos de terça. Terça-feira passada, uma palavra poderosa, poder em dobro para mim e para você. Você crê nisso, amém ou não amém? Você já viveu alguma experiência de poder em dobro aí nessa uma semana? Já teve oportunidade da parte do Espírito Santo de Deus de exercitar, de colocar em prática tudo aquilo que foi liberado sobre nós, toda a unção, toda a graça, todo o poder de Deus. O Senhor já te deu oportunidade lá na sua casa, já abençoou alguém, já liberou palavra de cura sobre alguém, já trouxe libertação sobre a vida de alguma pessoa. Eu quero te desafiar, querida, a manter a chama do Espírito acesa no teu coração nesses dias. É através da palavra de Deus, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, é que nós mantemos essa chama acesa e em fogo alto ainda nos nossos corações a cada dia. Na semana passada, aqui na terça-feira, estava recebendo a palavra ali atrás, e o Espírito Santo de Deus gerou algo no meu coração muito precioso. E o bispo Paulo perguntou: você quer poder em dobro da parte do Espírito Santo de Deus, para quê? E na mesma hora o Espírito Santo de Deus gerou algo no meu coração, e eu disse para o Espírito Santo: eu quero poder em dobro, para que eu possa transmitir a palavra que o Senhor tem gerado no meu coração para as pessoas com graça, com unção, para que elas entendam e recebam de tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração nesse tempo. E hoje é o dia desse teste, amém ou não amém? Hoje é o dia de colocar em prática aquilo que eu recebi na semana passada. E o Espírito Santo de Deus ministrou algo muito poderoso na minha vida esses dias. Ele tem ministrado já nesse tempo sobre poder em dobro para a minha família. Poder em dobro para a sua família, amém ou não amém? Você crê nisso? A sua família precisa da manifestação do poder de Deus de maneira multiplicada lá na sua casa? Sim ou não, querido? Eu acredito, a minha família também precisa disso. Precisa da manifestação do poder de Deus de maneira dobrada lá em casa, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado a realizar, a fazer nesse tempo. Há sobre nós, há sobre a nossa igreja, uma palavra profética do dobro. E eu profetizo nessa noite, poder em dobro sobre a sua família, poder em dobro sobre a sua casa, poder em dobro sobre a minha casa, para que nós possamos fazer a diferença neste tempo, para que nós consigamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem planejado, contando comigo, com você, Paulo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te perguntar o seguinte: o bispo nos perguntou na semana passada para que poder em dobro, agora para que a nossa família precisa de poder em dobro? Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Malaquias, capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 5 e 6, texto muito conhecido, tenho certeza. Um texto altamente profético e poderoso para que eu e você consigamos viver nesse tempo. Amém? Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, diz assim as Escrituras Sagradas: eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Olha que coisa poderosa.
as últimas palavras de Deus, antes de ficar 400 anos em silêncio com o seu povo, antes de não falar mais diretamente na terra, são palavras poderosas. Se você observar todo o capítulo 4, ele fala, ele faz um anúncio, ele libera palavras proféticas sobre a segunda vinda de Cristo, sobre os dias que eu e você temos vivido. Ele fala, meu Deus, ele fala, tá ligado aí ainda, varão? Amém? Aleluia, Senhor, guarda a nossa aparelhagem de som, em nome de Jesus. Trovejou aí na sua casa, querido? O poder do Espírito Santo de Deus está chegando aí, receba. Amém? Se ninguém morreu, porque o coração está bom. Aleluia. Deus seja louvado por todas as coisas. Antes de ficar 400 anos em silêncio, as últimas palavras do Senhor são anunciando a segunda vinda de Cristo, falando como acontecerá o triunfo dos santos do Senhor, daqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e permaneceram fiéis a Ele até o final. E sobre também como será o fim dos ímpios, aqueles que rejeitaram a Jesus. É por isso que o dia será grande e terrível. Grande para nós, os salvos em Cristo Jesus, e terrível para aqueles que estão afastados e que não receberam ou rejeitaram a pessoa de Cristo como senhorio e salvador das nossas vidas. E ele deixa nos 2 últimos versículos aí algo poderoso, que antes deste grande e terrível dia, ele enviaria Elias para uma grande obra. Ele não está falando de Elias a pessoa, mas o mesmo Espírito da mesma unção que estava sobre Elias naquele tempo. Essa não vai ser a segunda vez que manifesta-se o mesmo Espírito que havia sobre Elias. O Espírito que havia sobre Elias quando ele esteve na terra caminhando como profeta, era um Espírito que trazia restauração. É um Espírito que movia, uma unção que movia as coisas para o seu devido lugar. Elias confronta na sua época o seu rei, confronta o seu povo, pois o povo havia abandonado a adoração ao Senhor e havia se encurvado, por influência aí de Jezabel, a adoração a Baal e a outros deuses também. Então o profeta Elias vem com essa unção para restaurar. João Batista também vem com essa mesma unção de restauração, de trazer as coisas em ordem, de aplanar os caminhos para a primeira manifestação da pessoa de Cristo encarnado sobre a face dessa terra. A palavra de Deus diz que ele veio para aplanar aquilo que era alto, aquilo que era monte seria aplainado, e aquilo que era vale, que era buraco, seria aterrado, ou seja, ele veio nivelar, colocar as coisas num plano reto na presença de Deus. E é esse mesmo Espírito, essa mesma unção que virá neste tempo para alinhar a relação familiar, para colocar no lugar a relação de pais com filhos e de filhos com pais, para que o nosso Deus não venha ferir a terra com maldição neste tempo. E algo muito precioso que o Espírito Santo de Deus nos faz entender nessa palavra, é que se há um realinhamento de pais para com os filhos e de filho para com os pais, é sinal de que os dois estavam caminhando em direções equivocadas. Amém ou não amém? Se fosse só os pais caminhando na direção errada, haveria um alinhamento apenas do coração dos pais para com os filhos. Mas não, há também um realinhamento do coração dos filhos para com os pais. Ou seja, os dois estavam caminhando ou estão caminhando em direções opostas. Convergir é tornar aquela direção, é tornar aquela mesma direção. E algo muito sério para nós, que somos maioria aqui nessa noite, pais, é que, pelo que está escrito, o primeiro alinhamento vai acontecer conosco, pais. O primeiro realinhamento vai acontecer conosco, porque ele primeiro vai alinhar o coração, vai convergir o coração dos pais para com os filhos. Vai começar comigo e com você. Bate no seu peito, você que é pai, e fala assim: é comigo primeiro, Jesus. Pode tocar, Senhor. Pode converter, Jesus. Fala com ele aí, querido.
Está te faltando coragem? Fala com ele. Jesus, pode converter meu coração ao coração dos meus filhos. Começa comigo lá na minha casa. Eu vou ser exemplo lá, Senhor. Declara para ele, libera essa palavra profética aí, querido. Talvez você está com medo de declarar isso, mas será preciso, vai acontecer, quer você queira ou não. Agora você pode ser pioneiro nisso, você pode ser um vanguardista nisso, começar já a buscar por isso. Ou você pode ficar para trás, ou tentar entrar depois que as coisas já estiverem acontecendo. Mas assim como no dia de Pentecostes, o Espírito veio sobre aqueles que estavam ali obedientes à palavra, aguardando e esperando o Espírito Santo. Essa palavra também é uma palavra profética. Ela vai acontecer, mas você e eu precisamos estar buscando para que ela aconteça primeiro nos nossos lares. Amém ou não amém? O Espírito Santo de Deus tem uma grande obra, querido. Tem uma grande obra para fazer através de nós. Todas as vezes que o nosso Deus promoveu o conserto entre gerações, ele começa através dos pais. Observa bem o povo de Deus ali no deserto, peregrinando. Enquanto ele não terminou de resolver o que precisava resolver com a geração paterna, a geração de Josué, é que todos morressem ali no deserto, não entrassem em Canaã, ele não tratou com a nova geração. Então o Senhor começa sempre a tratar com as gerações paternas. E eu sei que muitos de nós estamos na condição de paternidade hoje, que temos filhos, mas também estamos em condições de filho porque temos pais. E o Senhor também vai requerer um realinhamento do coração dos nossos pais para conosco, amém ou não amém? E a gente no meio desse caminho fica numa posição, eu posso dizer, privilegiada. Sabe por quê, querido? Nós podemos trabalhar como um elo de ligação aí entre 3 gerações. Eu e você recebendo a revelação da parte de Deus, podemos ser facilitadores. Podemos ser facilitadores nesse processo. O que eu mais tenho visto e o que o Espírito Santo de Deus tem ministrado no meu coração, em todos os atendimentos de gabinete pastoral que nós temos feito nesse tempo, é que o Senhor tem confiado a alguns a revelação de como resolver os problemas, de como resolver as situações. Mas a esses o Senhor também tem entregado a responsabilidade de agir para que essas questões se resolvam. Amém ou não amém? Junto com a revelação do que precisa ser feito, vem a responsabilidade de fazer. O Senhor não nos revela algo para que a gente se sinta privilegiado, lindo, maravilhoso, e não nos cobra um posicionamento de responsabilidade. Ele faz isso conosco. É assim que Ele tem feito comigo, é assim que Ele tem feito com muitos dentro da nossa igreja. Está confiando a nós a revelação de como resolver as questões, mas também está nos confiando a responsabilidade de agir nessa direção. Então, se você está recebendo a revelação da palavra de Deus hoje, o Senhor confia a você também a responsabilidade de agir na direção dessa palavra, para que ela se cumpra na sua casa. Você é um elo de ligação geracional, amém ou não amém? Eu e você precisamos ser um elo de ligação geracional, querido. Assuma essa responsabilidade diante de Deus. Pensando ainda no povo ali que peregrinou no deserto, depois foi ocupar Canaã, nós temos 2 elos de ligação daquele tempo. Nós temos Josué e Calebe, que não eram tanto da geração mais nova que entrou para guerrear lá e conquistar, mas também não eram dos primeiros nascidos da geração anterior. Estavam ali no meio do caminho. Quando eles adentram a terra prometida, Calebe estava com 80 anos, as escrituras sagradas nos dizem isso. E ele inclusive fala a Josué, Josué, o Senhor Deus me prometeu uma porção dessa terra e eu ainda tenho vigor físico para conquistar. Amém ou não amém? O Senhor tem promessa para a sua família, mas ainda há vigor físico em você para conquistar essa promessa, sim ou não? Há promessa de conquista para a sua casa, mas você ainda tem força para guerrear por ela, querido, sim ou não? Precisa lutar, querido. Precisa guerrear para conquistar tudo aquilo que o Senhor nos prometeu.
precisa guerrear para conquistar tudo que Ele prometeu para a nossa família. Seja você, então, esse elo de ligação entre as gerações. E nós, nesse meio de caminho, na condição de pai, mas também de filho, como pai, querido, nós precisamos nos posicionar dentro do nosso lar. Precisamos entender algumas coisas. Eu sei que não é fácil e não é fácil para ninguém. Às vezes você olha para o lado e fala, pastor, mas a minha companheira não está me ajudando. Pastor, mas o meu companheiro, meu marido, meu esposo não está me ajudando. Deixa eu te dizer algo muito sério. Se tem alguém mais fraco na fé lá na sua casa e você é o mais forte, você é o elo de ligação mais próximo que o Espírito Santo de Deus tem para restaurar e reacender a chama no seu companheiro, para a glória de Deus. Então o Senhor está contando com você, amém ou não amém? O Senhor está contando com você. Se você é o que está com a chama mais acesa lá, o Senhor pode usar você como instrumento poderoso para incendiar o seu cônjuge. Mas você precisa se posicionar para isso. E eu sei que as mulheres, principalmente, como parte mais frágil da relação, como a palavra de Deus nos garante, às vezes se vê de mãos atadas, se sente pequena demais, fraca demais para guerrear. Entende que é uma responsabilidade muito grande que às vezes não consegue fazer. Mas eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, para ver o que Jesus nos ensina a respeito disso. Lucas capítulo 15, a partir do verso 8. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 15, do verso 8 ao verso 10. Ou qual mulher que tendo 10 peças de prata ou 10 dracmas e perde uma peça, não acende a candeia e varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim, eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Preste bem atenção, querido. A dracma, ela tinha muito mais um valor, um valor sentimental do que um valor monetário. Era sim uma moeda de prata que tinha o seu valor de mais ou menos um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Mas na cultura judaica, a dracma normalmente, ela era uma peça que a mulher ganhava de presente do seu noivo. Fazia parte do seu dote, ganhar essas peças de prata. É por isso que essa dracma ela tem tanto valor para essa mulher, não pelo valor monetário dela, mas pelo que ela simboliza. Ela simboliza valores, ela simboliza sentimento. Ela simboliza reconhecimento, ela simboliza experiências com o seu noivo. Ela é um presente. Tem coisas que a gente ganha de presente na nossa vida que nem são tão caras, mas a gente gera tanto valor pela maneira como a gente recebeu, por quem nos deu. Amém ou não amém? E é por isso que essa mulher se preocupa. Deixa eu dizer algo para você, mulher. Em nome de Jesus, entenda isso. Se os valores lá na sua casa começaram a se perder, acenda a candeia lá. O que é candeia na nossa casa, querida? É a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Acende lá, querida. Sabe por quê? Além de encontrar os valores que se perderam, se tiver perdido algum, você vai conseguir detectar também, por causa da luz da palavra de Deus, alguma sujeira que pode estar lá dentro da sua casa, e você vai ser um instrumento de Deus para limpar, para purificar, para colocar as coisas em ordem, amém ou não amém? O Senhor confiou você essa unção, essa autoridade. Acenda a luz da palavra de Deus lá no seu lar. Coloque ela num lugar bem alto para que você consiga enxergar tudo que está acontecendo ali dentro da sua casa.
E se foi perdido algum valor, você vai encontrar e você vai poder sim se alegrar diante de Deus e diante das outras pessoas. Restaurando os valores dentro dos nossos lares. Restaurando os valores dentro das nossas casas. Trazendo poder em dobro da parte de Deus no meio das nossas famílias. Amém ou não amém? Eu acredito, queridos, por essa profecia de Malaquias que nós lemos agora há pouco, que o último avivamento tão prometido, tão esperado por nós, ele não vai ser um avivamento que vai começar nos templos, nas igrejas. Eu creio fervorosamente que esse último avivamento ele vai começar nos lares. Ele vai começar nas casas, com a restauração do altar de adoração no meio das famílias, com a restauração da presença de Deus no seio familiar, com a restauração da unidade familiar ali nas nossas casas. E vai ser um avivamento que vai fazer o caminho contrário do que tem feito até hoje, sair das igrejas e atingir a comunidade. Ele vai vir da comunidade, ele vai vir das casas e vai se encontrar nos templos, numa grande explosão e manifestação da presença de Deus. Eu anseio muito, eu desejo muito, eu tenho trabalhado muito para que o meu lar seja um lugar onde o avivamento do Senhor comece. Eu quero te convidar a buscar isso também na sua casa. Que o avivamento do Senhor, esse último avivamento comece lá dentro do seu lar, com você, com seu marido, com seus filhos, com a sua esposa, os seus filhos, com toda a sua parentela, renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus, com a organização da nossa família e cheios do fogo do Espírito Santo de Deus. É assim que nós vamos ganhar os nossos vizinhos, queridos, é com a nossa família incendiada pelo poder do Espírito Santo de Deus, é com a nossa casa transformada, ajustada, adornada, e eu não estou falando de enfeite físico também é uma bênção, mas adornada pelos dons do Espírito Santo. É para que os nossos vizinhos comecem a nos procurar, para tentar entender por que tem tanta paz no nosso lar, sendo que toda a vizinhança, toda a comunidade está no caos. Os vizinhos querem saber por que os nossos filhos adoecem, mas rapidamente restabelecem a saúde, porque há a presença do Espírito Santo de Deus, e nós ministramos nossos filhos com cura. Nós ministramos nossos filhos com crescimento, com sabedoria. Nós clamamos ao Senhor ministrando aos nossos filhos por livramento. Os nossos filhos são ensinados nos nossos lares e nenhum tipo de outra doutrina mundana vem e corrompe a mente dos nossos filhos, querido. Se existe algo que tem me preocupado nesses dias, é a maneira como as mídias têm tentado doutrinar e manipular a mente dos nossos filhos, tentando corromper tudo aquilo que nós demoramos anos tentando ensinar, tentando inculcar nos nossos filhos o conhecimento e a experiência com Cristo Jesus. Isso tem me preocupado, querido, tem sido motivo das minhas orações diárias. Senhor, me dê estratégia. Tem sido essas minhas orações, Senhor, me dê estratégia para ensinar para os meus filhos a Tua palavra, para inculcar na mente deles o conhecimento da Tua palavra. Senhor, me dê estratégia para gerar experiência contigo dentro do nosso lar, para que quando vier, querido, porque não tem como a gente evitar que os nossos filhos convivam com o restante do mundo, eles vão conviver. Agora, o que vai nos dar segurança é saber que nós recebemos de Deus uma estratégia do céu para ensinar para os nossos filhos, para plantar a semente do Evangelho de Cristo no coração deles, para gerar neles experiências de vida com Jesus, para que quando eles virem o que o mundo prega, ensina e distorce contra a palavra de Deus lá fora, para que isso não os contamine. Essa tem sido a minha oração diária. Senhor, me dê a estratégia certa para educar os meus filhos segundo a Tua palavra, segundo os Teus ensinamentos, segundo a Tua lei, segundo os Teus preceitos. Senhor, por misericórdia, me ajuda, nos ajude aqui dentro do meu lar. Tem sido, querido, uma batalha, uma guerra travada. Eu sei que você também deve viver isso lá no seu lar. Eu sei que você também deve estar guerreando lá, para ensinar para os seus filhos, para caminhar na presença de Deus junto com Ele, para que Ele possa olhar para você como exemplo, que Ele possa te seguir.
Amém ou não amém, amados? Então, mulher, acenda a candeia lá na sua casa, acenda a luz da palavra de Deus. O Senhor Deus vai te permitir reencontrar esses valores que possam ter se perdido. Às vezes isso acontece, querido, eu sei que nos entristece, mas às vezes acontece. Eu fui criado dentro da igreja, desde a minha infância, mas durante um período eu me perdi nesse caminho. Assim como essa mulher da parábola que perdeu a dracma, eu abandonei alguns valores de Jesus durante um tempo. Mas eu tinha autoridade sobre a minha vida, pessoas que exerciam autoridade de paternidade e maternidade que eram intercessores incansáveis da minha vida, que acenderam a luz da candeia lá na nossa casa e nunca deixaram de nos ensinar, de nos exortar, de nos apontar o caminho de Cristo, de nos lembrar aquilo que nós já havíamos aprendido na nossa infância. Então o Senhor me resgatou novamente, amém ou não amém? Aleluia, pode acontecer isso na sua casa também, o Senhor tem poder para resgatar se algum valor tiver sido perdido no meio desse caminho. O Senhor quer empoderar as nossas famílias, querido, para que a gente inunde a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, com o poder do Espírito Santo de Deus que é transformador, com o poder do Espírito Santo de Deus que é regenerador, com o poder do Espírito Santo de Deus que é salvador e é transformador, amém ou não amém? Agora, para nós homens, é muito mais do que ensinar. Os nossos filhos aprendem muito mais com o que eles nos vêm fazendo do que com aquilo que nós os mandamos fazer. E há um peso de responsabilidade nisso. Eu sei que com a evolução do tempo, nós nos preocupamos, e a nossa preocupação é lícita, de deixar algum legado material para os nossos filhos, e não há pecado algum nisso, desde que isso não tome o lugar de deixar o legado do conhecimento de Jesus na vida deles. O principal é a nossa presença com a nossa família, para que nós possamos e consigamos transmitir aquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que nós temos carregado da parte de Jesus, que nós consigamos transferir, transmitir isso para os nossos filhos, através do exemplo e não apenas das palavras. Nós precisamos ser os promotores de experiências, das primeiras experiências dos nossos filhos com Jesus. O irmão André promoveu uma grande experiência do Pedro com Jesus, né, Pedro? Pedro transcreveu a Bíblia toda, aleluia. E é verdade, não estamos brincando, né, irmã Marta? Que experiência gloriosa. Transcreveu a Bíblia inteira em alguns anos. Mas olha que experiência gloriosa. Tem gente que tem 20 anos de crente e nunca nem leu a Bíblia inteira. O Pedro já transcreveu ela toda. Olha que autoridade de Deus. Poderosa nós devemos exercer nos nossos lares. Promover experiência do conhecimento de Jesus para os nossos filhos. Muito mais do que você contar suas experiências com Deus, que são poderosas, é ensinar os nossos filhos a viverem as próprias experiências com Jesus. E eu não sei se você pensa que tem algum limite de idade para isso, querido. Mas lá em casa, desde muito novos, eu ensino os meus filhos a viverem as próprias experiências deles com Jesus. E não é porque nos falta alguma coisa, não. Às vezes a gente tem para fazer. Mas como pai, eu preciso ser esse agente promotor dessa experiência. E eu falo para eles, vamos orar. E vamos pedir para o Pai Celestial. E eles oram. E o Pai faz. Porque Ele é o Pai de todos nós, amém? E Ele declara nas Escrituras Sagradas que nós, sendo maus, sabemos dar, sabemos proporcionar boas dádivas, boas experiências com os nossos filhos. Muito mais nosso Pai Celestial que está no céu, amém ou não amém? Então eu e você precisamos gerar isso. Eu e você precisamos promover isso nas nossas casas. Promover a experiência dos nossos filhos com Jesus. Eles vão ver as nossas, e isso é lindo, é maravilhoso. Mas promover as experiências dele, querido, não tem preço. Isso vai marcar a história dele por toda a eternidade. Ele nunca vai se esquecer.
Ele nunca vai se esquecer, eles nunca vão se esquecer dessa experiência. Há uma responsabilidade da nossa parte, homens. Nós precisamos ser os que mais oram dentro dos nossos lares. Como pai, nós devemos ser os que mais oram. Eu sei que com o tempo essa cultura do homem ser o que mais ora nas casas se perdeu. Mas o Senhor está nos chamando para resgatar esse lugar. Nós precisamos assumir isso como uma responsabilidade. Ah, pastor, mas eu trabalho, eu também trabalho, mas eu sou o que mais ora. Muito mais do que orar todos os dias com os meus filhos na hora de dormir. Depois que eles dormem, eu tenho o meu tempo de oração com Deus. Muito mais do que orar depois que eles estão dormindo, eu permito que eles me vejam orando. Para que eles saibam que o pai deles também ora. Vou ensinar pelo exemplo. Você precisa permitir que seus filhos te vejam buscando a face do Senhor. Você precisa permitir que seus filhos te vejam chorando aos pés do Senhor, querido. Nós vamos ensinar pelo exemplo. Dobra lá o seu joelho no meio da sala lá da sua casa. Busca a presença de Deus, permita que eles te vejam fazendo isso. Esses dias eu estava sentado na sala de casa, mexendo no celular, e aí o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. E aí eu travei o celular, baixei minha cabeça, comecei a orar, a buscar a Deus ali no meio da sala da minha casa. A Sofia estava assistindo televisão do meu lado, e eu comecei a chorar diante de Deus. Ela me perguntou, papai, o que está acontecendo? Eu falei, filho, papai só está orando. Papai só está falando com Jesus aqui. E ela sentou do meu lado, ficou quietinha, caladinha, me esperando terminar de orar. Permita que seus filhos te vejam buscando a face do Senhor. Permita que seus filhos te vejam se relacionando com Jesus, querido. Para que eles possam ter como te imitar. Para que eles possam saber como fazer. Muito mais do que falar para eles, eles precisam nos ver fazendo. Nós precisamos ser homens, os que mais conhecem a palavra de Deus na nossa casa, os que mais estudam pelo menos, os que mais se dedicam a isso. E deixa eu te dizer algo muito sério, algo muito importante que eu e você não podemos perder de vista. Muito mais do que ser um pregador de púlpito, é você ser um pregador lá dentro do seu lar. Eu ouvi um pastor dizer isso essa semana e isso me impactou muito. O maior risco que nós podemos ter, o maior risco que nós podemos correr é de nos tornar pregadores de algo que nós não vivemos. De subir nos púlpitos da nossa igreja, de assumirmos a palavra num dos nossos GCs e pregar ali, ministrar ali coisas que nós ainda não vivemos dentro dos nossos lares. Esse é o maior risco que nós corremos nos dias de hoje. Então o desafio para mim e para você é viver tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado como palavra nos nossos corações. É viver tudo aquilo que Ele tem depositado em nós primeiro, como sacerdócio dos nossos lares. Querido, que você seja o primeiro a viver as experiências lá dentro da sua casa e ministrar a sua família para que eles também vivam. Eu sei que é um desafio muito grande, porque nós trabalhamos, nós dedicamos muitas horas do nosso dia trabalhando, e o trabalho é uma bênção, amém ou não amém? O trabalho é uma bênção, o trabalho é maravilhoso, é lícito, mas ele não pode roubar de nós o tempo que nós precisamos dedicar ao ensino na nossa casa, na nossa família. Se nós queremos que o avivamento, querido, aconteça na nossa casa, nós precisamos dedicar tempo a isso. Os homens e mulheres que aguardaram ali o grande avivamento de Atos 2, eles dedicaram tempo para isso. Os discípulos de Jesus deixaram de pescar. Homens e mulheres deixaram de trabalhar. Eu não estou fazendo apologia à preguiça, não. Não estou falando para você deixar de trabalhar, não. Estou querendo te dizer, separe um tempo. Separe um tempo para ministrar a sua família. Separe um tempo para ser primeiro ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E depois separe um tempo para que você ministre a sua casa. Para que você ministre a sua família. Comece assim já a convergir o seu coração, a converter o seu coração ao coração do seu filho.
com muita humildade, entendendo que o tempo passa, que algumas coisas se modernizam sim, mas a palavra do Senhor Jesus, ela permanece fiel, amém ou não amém? A palavra do Senhor Jesus permanece fiel. E mesmo sendo muito conservador, como eu sou, e eu sei que a maioria de nós aqui é, porque eu fui criado dentro de um sistema muito conservador, a tecnologia, a modernidade me assusta um pouco em alguns pontos, querido, mas eu tenho me dobrado a ela naquilo que não conflita com as Escrituras Sagradas. Para que eu possa ter uma ligação com essa próxima geração, que é a geração dos meus filhos. Eu preciso estar atento a isso. Assim eu começo a converter o coração do meu filho, tendo humildade de também ouvi-lo, de entender o que ele está passando, o tempo que ele está vivendo. Eu sou de uma época onde eu andava longe para ir para a escola, sozinho, a pé, desde os 7 anos de idade. Mas hoje eu sei e eu entendo que é muito perigoso, na maioria das vezes, deixar nossos filhos fazerem isso. Minha filha estuda pertinho de casa, mas nós levamos e buscamos todos os dias. Na idade dela, eu ia sozinho para a escola a pé, andava longe. Morava no morro, lá no Alvorada, estudava lá no Capitães de Julima, que é lá no Bromélias. Ia a pé todos os dias com os amigos, aquela turma grande, muita gente. Íamos e voltávamos sozinhos desde os 7 anos. Muito menos carro nas estradas aí, nas ruas, risco de atropelamento muito menor. Muito menos pessoas fazendo maldade com crianças. Hoje a gente tem que se policiar mesmo, a gente tem que estar atento. Tem que agir com responsabilidade com os nossos filhos. Mas nós também não podemos privá-los de já viver algum tipo de responsabilidade dentro dos nossos lares. Essa semana a Priscila postou sua filha lavando um prato lá dentro de casa. E aí alguns irmãos da igreja mandaram mensagem, está começando a colher os frutos da paternidade. Eu falei, aleluia, minha hora está chegando. Já consumiu muito, é hora de começar a contribuir. Amém ou não amém? A Sofia tem as responsabilidades dela. Nós não devemos isentar os nossos filhos de ter algumas responsabilidades do nosso lar, não, querido. Estava lavando um pratinho de plástico, tá? Fique em paz aí, você que não viu. A gente não deixa lavar nada de vidro, não. Amém? Mas ela tem a responsabilidade de tirar o lixo. Ela tem a responsabilidade de encher as garrafas d'água, colocar na geladeira. São as responsabilidades dela. Organizar o quartinho dela lá, as coisas dela. Responsabilidade. A gente tem a obrigação de promover isso na vida dos nossos filhos. E eu preciso liberar sobre você, homem, uma palavra de encorajamento nessa noite. Assuma este lugar. Assuma este lugar. E eu preciso te dizer que, se você não tem conseguido alcançar esse lugar nesse tempo, muito provavelmente, é porque existem feridas no teu coração que estão te impedindo de viver a parte que é a sua responsabilidade nesse tempo. Lucas capítulo 8, abre sua Bíblia comigo bem rapidinho, volte algumas páginas. Lucas capítulo 8, a partir do verso 40. Eu não vou ler com você para a gente ganhar tempo, mas a história é muito conhecida. Da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo, que estava doente. Você conhece bem a história. Jairo se aproxima de Jesus e fala, Jesus, olha, estou com a filha em casa, doente, está para morrer, preciso do seu socorro. Jesus começa a caminhar então em direção à casa de Jairo. E uma multidão cercava, seguia Jesus, e no meio dessa multidão havia uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Já tinha gastado tudo que tinha, todos os seus bens, na busca da cura, do restabelecimento da sua saúde, mas não havia conseguido. Mas ela coloca então a sua fé em ação e declara dentro de si a certeza de que se ela tocasse, apenas tocasse na orla das vestes de Jesus, ela poderia ser curada. E essa mulher então corre grande risco, porque alguém na condição dela era considerado impuro, e não poderia estar no meio do povo, não poderia ter nem contato físico com outras pessoas.
E essa mulher então se embrenha no meio da multidão e toca as vestes de Jesus e é curada. E Jesus percebe que algo acontece naquele tempo. E ele para tudo ali e diz, olha, alguém me tocou, e o povo não entende. Os discípulos falam, mestre, mas como é que o senhor fala que alguém te tocou no meio da multidão, um monte de gente apertando? Claro que se tocaram. Não, alguém me tocou de uma maneira diferente. E essa mulher então se apresenta, conta a sua história. Depois disso, Jesus libera uma palavra sobre ela, olha minha filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus então começa a caminhar de novo ao destino da casa de Jairo, e alguém chega e fala, Jairo, olha, não importuna mais o mestre, não, sua filha já morreu. E Jesus libera uma palavra sobre Jairo, dizendo, Jairo, acalma o teu coração, vamos lá que ainda dá tempo. Esse acontecimento, querido, ele aponta para um lugar profético. Assim como a mulher havia 12 anos, sofria com esse fluxo de sangue, a filha de Jairo era uma menina de 12 anos. 2 gerações marcadas, e o que eu entendo profeticamente através dessa palavra, é que a geração futura só vai receber vida quando a geração dos pais for curada do seu sangramento. Eu não estou dizendo para você que nessa noite existe um sangramento físico em você, mas pode ser que a nossa geração sofra de sangramentos na alma. Sangramentos na nossa alma, feridas que sangram até hoje. Que nós humanamente buscamos várias soluções para resolver e não alcançamos a cura. Mas eu quero declarar algo sobre você nessa noite. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. É o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo. E esse Espírito pode tocar a sua vida nessa noite, se você assim desejar, e curar também as feridas da sua alma. Amém ou não amém? Quantos de nós, com as nossas almas feridas por causa das nossas relações com os nossos pais, por causa da dificuldade de ter os nossos corações convertidos aos nossos pais e dos nossos pais a nós? Quantos de nós não conseguimos ainda ministrar a vida sobre a próxima geração, porque falta a vida em nós? O sangue, querido, ele é um símbolo de vida. E alguém que está cometido de hemorragia, ele não pode ser um doador de sangue, porque senão falta vida para ele. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, se a minha e a sua alma está sangrando, não tem como eu e você ministrar a vida sobre as gerações futuras. Não tem como eu e você ministrar a vida sobre os nossos filhos, se nós não temos vida de Deus em nós para liberar sobre eles. Esse texto é um texto profético e aponta para os nossos dias. Se a gente quer que o nosso filho receba vida como a filha de Jairo recebeu, eu e você primeiro precisamos ser curados dos nossos sangramentos. Eu e você primeiro precisamos ter restaurado a nossa alma. Agora, algo que eu preciso dizer para você é que nós não podemos mais perder tempo. 2 coisas o Espírito Santo de Deus falou no meu coração a respeito dessa palavra hoje. Primeira coisa é essa, que nós não temos mais tanto tempo. Nós precisamos ser ágeis na busca da cura que Deus tem para nós. Querido, busca isso em Cristo Jesus. Para a glória do nome do Senhor, nós fazemos parte de uma igreja, de uma família, onde nós valorizamos e temos os caminhos para ministrar a cura interior. Tivemos um seminário há pouco tempo atrás sobre cura interior na nossa igreja, capacitou pessoas para poder ministrar cura na vida de outros. E ainda assim, todos os dias nós vemos pessoas que a gente vê, que a gente sabe, que a gente conhece a história, que tiveram suas almas dilaceradas, mas não tem coragem de buscar essa cura. Essa foi a primeira coisa que o Senhor diz. E a segunda coisa que Deus disse é que aqueles que alcançam, que são curados, que têm suas famílias transformadas, que têm a sua história transformada, restaurada, depois de viver toda essa boa experiência com a pessoa de Cristo, eles se negam a multiplicar isso na vida dos outros.
Quantas pessoas tiveram suas famílias restauradas nesses últimos tempos? E quantos destes estão multiplicando essa restauração na vida de outros? O Senhor nos chama a um despertamento nesses dias. Para que a sua família precisa de poder em dobro? Se você não está disposto a multiplicar, a derramar dessa unção, dessa graça, dessa cura, dessa restauração sobre a vida de outras pessoas. O Senhor te curou, o Senhor me curou, o Senhor nos restaurou, para que nós possamos tocar a vida de outros com cura, com restauração também. Não retém você. É por isso que a palavra de Deus declara que dentro de nós há um rio e não uma lagoa. Num rio a água precisa fluir, querida, a água precisa fluir. E quem direciona, preste bem atenção, quem direciona o curso da água é o rio, e não a gente. O rio é o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de mim, está dentro de você, e é ele quem direciona o caminho, o trajeto que a água vai percorrer, é ele quem dá direção. Nos cabe apenas ser um bom caminho, uma boa vala para que o rio passe por nós e alcance outras vidas, e chegue em outras vidas, passe por ela e toque outras. Eu e você precisamos ser um caminho ininterrupto do fluir do rio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos tornar esse caminho ininterrupto, sem entulho, sem galhada, sem nada para parar o bom fluir desse rio. O Espírito Santo de Deus tem nos chamado para esse tempo. E algo de muito precioso que o Senhor Jesus ministrou ao meu coração, através desse último texto, sobre a história dessa mulher com fluxo de sangue, é que nas duas vezes, é a geração paterna que vai até Jesus, seja para buscar cura para si, seja para clamar a Ele por vida para a geração seguinte. Foi a mulher que foi até Jesus. Jesus nem sabia que ela estava ali no meio. Mas ela se levantou, se prontificou, mesmo estando fraca. Imagina só, sangrando há 12 anos. Hemorragia há 12 anos. Fraca. Fraca fisicamente. Muito provavelmente desesperançosa. Já havia tentado de tudo, mas decidiu gastar as últimas forças para ir até Jesus. Jairo, muito provavelmente também desesperançoso, aflito, angustiado porque sua filha estava doente, mas vai até Jesus buscar vida para sua filha. Se você, querido, porventura já esteve diante de Jesus e alcançou nele cura para a sua alma, volte até Jesus e busque nele também vida para a próxima geração. É nele que nós encontramos a solução para todos os problemas. Mas vai demandar uma atitude minha e sua. E a pergunta do Espírito Santo de Deus para mim e para você nessa noite é: nós estamos dispostos a ir até Jesus? Aonde você e eu temos buscado nesses últimos dias vida para derramar sobre os nossos filhos? Aonde eu e você temos buscado cura para a nossa alma, cura para as nossas feridas? O lugar de buscar é em Cristo, querido. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite. Algo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado aos nossos corações. Eu quero profetizar que vai ser um tempo de avivamento que vai começar na sua casa a partir de agora. Se coloque de pé, eu quero orar junto com você. O Ministério de Louvor me ajuda aqui em nome de Jesus.